Glória a Deus. Queridos, recebam a paz de Jesus. Por bondade, se assente por um instante. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui reunidos. É um momento de nós agradecer, porque você deitou na noite de ontem, acordou por essa manhã, porque Deus sustentou a sua vida. Se o Senhor quisesse tirar de você fôlego de vida, talvez você estaria como muitos hoje. Deitou ontem, talvez não acordou hoje pela manhã, porque o fio de prata foi tirado dele. Então nós agradecemos a Deus por estarmos vivos. E outros sim, agradecemos a Deus por estar aqui reunidos com vocês, conhecendo mais um cômodo da casa de Deus, casa do Pai, Vinícius. Às vezes a gente está na mesma casa, mas em cômodos diferentes. E de repente a gente passa pelo corredor e a gente encontra, as pessoas que estavam no cômodo de um lado, outros que estavam na sala, outros estavam na cozinha, mas Deus sempre prepara um corredor para a gente se trombar ali e falar: Pai do Senhor, irmão, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar com Jesus. Daqui a pouquinho, igual eu disse ontem, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não falhará. Jesus vem buscar a sua noiva. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eliel. Deus, Senhor, está aqui. Deus possa abençoar. Obrigado por aquele almoço. Que carne gostosa, viu? Coisa boa demais. Deus abençoe. Pastor, cadê? Está aqui. Aníbal, né? Deus abençoe o senhor, viu, pastor? Obrigado por esse café da manhã tão abençoado, feito aí na EBD, com carinho, com amor. Que Deus abençoe. Meu amado pastor, obrigado por essa oração. Que Deus abençoe a vida do senhor. Os obreiros que aqui estão presentes, meu querido, conheci ontem, Deus abençoe, varão, em nome de Jesus. A toda a igreja, conectados com Cristo, é isso? Os jovens aqui? É isso, varão? Eles estão declarando através da blusa, da camiseta aí, que eles estão conectados, pastor. Eu quero crer que a mensagem não está só no peito. Eu quero crer que o Cristo está dentro dele. Porque conectado a gente fica, Mas Jesus está dizendo: eu quero ter conexão direta com vocês. O Wi-Fi do céu está ligado. E ele não fica sem sinal. Esse sinal está ligado sempre. Então eu quero agradecer a todos os presentes, em nome de Jesus. Círculo de oração, demais departamentos, os irmãos que estão presentes, a orquestra. Que Deus os abençoe abundantemente. Viu, Vinícius? Obrigado pela estadia aí, Quero agradecer ao Eric também, que não está aqui, a Thaís que foi o canal de Deus usado para a gente estar aqui hoje. E eu estou muito feliz demais, vocês não têm ideia. Jacmo Adilson, obrigado, pela oração, pela intercessão. Que Deus possa abençoar todos vocês. Quantos estão felizes com Jesus? Dêem glória a Deus. Aleluia. Me falaram que essa igreja é pentecostal. Tem pentecostal aí ou não? Aleluia. Queridos, Atos capítulo 28. A partir do verso 1, nós vamos ler o 1, 2, o 3, até o 6. Faça conforme lhe é ensinado na congregação, na igreja, aqui na central. Se é sentado, assentado. Se é de pé, coloque sobre os seus pés. Mas faça como o pastor Eliel ensina a igreja. Amém? Atos capítulo 28. Verso 1 em diante. A todos os pais, minha felicitação. Deus possa os conservar em saúde e graça. E que essas datas, a cada dia mais, se concluam na sua vida em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou o texto sagrado? Se não encontrou, o telão nos ajude. A minha tradução está na King James Fiel, 1611. Se o irmão quiser colocar ali, talvez vai ser um pouco diferente aí a tradução de vocês. O texto está escrito assim: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo o fogo, recebeu a todos nós por causa da chuva que caía,
e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado um maço de graveto, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles guardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Tome assento por bondade. Eu quero confessar algo aos irmãos, que eu vim de Londrina com uma mensagem preparada para ministrar ontem e ministrar hoje. A de ontem Deus testificou no meu coração, eu ministrei ela. A de hoje eu iria ministrar sobre Lucas 18. Ia falar sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva, perseverante. Mas de ontem para hoje, eu deitei e dormi. E como um bom crente cristão que somos, a gente dorme bem, né? Porque Davi, ele fala assim: eu deitei e dormi, acordei no dia seguinte porque o Senhor me sustentou. Mas também o próprio Davi vai dizer: eu deitei e logo peguei no sono. E eu estava com o corpo meio estranho ontem, e tive um sonho, e o sonho foi a testificação da palavra de hoje. Eu queria ministrar Lucas 18, mas através do sonho que o Senhor nos deu, o Senhor me fez voltar para o texto de Atos capítulo 28. Sonho que eu tive, conto para vocês agora. No meu sonho, eu estava em um lugar derradeiro, e de repente, do nada, uma víbora apareceu no meu sonho e picou a minha mão. Uma víbora verde. E ao picar a minha mão, eu não senti o veneno, mas eu segurei, porque ela grudou nas minhas mãos, e eu peguei ela, e ela estava difícil para sair. Por muito custo consegui tirá-la, mas no buraquinho do dente da serpente, da víbora, ficou aquele buraco, e de repente 2 cabecinhas saíram por aquele buraco. E eu comecei a segurar, eu falei: fui mordido por uma cobra. Só de falar para vocês, eu estou sentindo a realidade, pastor. E eu comecei a apertar e puxar, e as cobrinhas saindo de dentro daquele buraquinho, estava dentro da pele. Como eu segurei, elas iam saindo de dentro da pele. E uma já estava aqui na metade do braço. E eu comecei a apertar, puxei, e ela saiu. Eu acordei, eu estava todo molhado, me deu febre interna. Porque os irmãos sabem que picada de cobra, a primeira coisa que ela faz é isso, te dá uma febre. E a batalha foi muito grande. A batalha espiritual foi grande. Eu comecei a suar, suando frio. Sabe quando você está com febre interna e você soa, joga para fora? Eu acordei meio que pesado. Contei para minha esposa, contei para os irmãos hoje. E eu falei assim: eu sinto no meu espírito que Deus quer falar através dessa mensagem com a igreja hoje. Então eu não sei o que Deus vai fazer. Eu poderia muito bem falar assim: Deus quer fazer isso. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu sei que Deus quer falar com a igreja. Irmão, mas você é o pregador, você é o profeta. Como o pessoal que estava lá ontem, lá na Vila do Rural, sabe que Eliseu, quando chega algo diante dele, ele fala assim: o que eu vou fazer por ti? E Eliseu, ele sabe muito disso, Quando aquela mulher chega, quando ele profetiza que ela vai ter um filho, o filho morre, a mulher chega diante dele, se dobra, se prostra diante dele, e Geazi vai tentar tirar ela. Ele fala assim: deixa ela quieta, porque o Senhor me ocultou o que está acontecendo com ela. Nessa noite eu estou como Eliseu, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai falar com o teu povo. Se Deus vai falar, Deus está procurando alguém com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. O texto vai começar dizendo assim: e eles tendo escapado. Escapado do que, Rafa? Capítulo 28 não é o início de um capítulo, porque ele inicia de fato no 23. 23 vai acontecer muitas coisas, passa pelo 24. Chega no 27. Paulo está sendo levado até César. Paulo está indo para a Itália, Paulo está indo em direção a Roma, porque ele pediu para ser levado até lá. E a Bíblia vai dizer para nós
que no capítulo 27, Paulo, ele sai de navio, entre outros, e ele vai passando por dificuldades no mar, ele vai passando por dificuldades dentro desse mar. E a Bíblia vai dizer para nós que num determinado navio que Paulo sai e entra, ele vai olhar para o capitão, porque o tempo melhorou, mas ele vai olhar para o capitão, ele vai dizer assim, ó, não é para nós sair daqui. Ele libera uma palavra e diz, não saiamos daqui, porque por certo vamos passar uma dificuldade tremenda nesse mar. Mas pelos capitães, os capitães olharem e verem que o mar estava tranquilo, que não havia vento contrário, mas havia apenas uma brisa suave, eles olham e falam assim, esse preso aí está maluco. Eu sou capitão, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou o dono da embarcação, eu conheço o mar está pronto para navegar. Quem é esse camarada para dizer que a gente não vai sair daqui? Pois bem, a toda velocidade nós vamos. E Paulo novamente se levanta e diz, não saiamos daqui, porque por certo nós vamos padecer. Vai padecer o navio e muita gente, quase todos aqui, irão também morrer. Ninguém dá ouvido à palavra profética. Eu olho para Paulo, eu já aprendo uma lição com Paulo, e isso daqui me constrange, por quê? Porque a gente é tentado, Vinícius, a pregar coisas boas, a profetizar aquilo que agrada ao ouvido, a profetizar e falar aquilo que querem ouvir, mas é difícil você ouvir um profeta que diz assim, a embarcação vai afundar e ninguém vai viver. Ninguém quer dar ouvido para essas coisas, porque a gente está acostumado a ouvir, Deus vai te dar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, e a gente entende que evangelho não é só bênção, não é só conquista, a gente entende que evangelho também é padecimento, é luta, é dificuldade. O apóstolo Paulo em 4:13 de Filipenses, ele vai dizer assim, o 12 ele vai dizer, eu aprendi a padecer, eu aprendi a viver em bonança, eu aprendi a ter com fartura, mas eu também aprendi a ter escassez. Eu aprendi tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não era por ele, mas era por quem fortalecia ele. Porque o evangelho não tem nada a ver com nós, o evangelho tem a ver com ele, o evangelho tem a ver com Cristo. Cristo é o centro do evangelho. Mas existem algumas pregações youtubianas aí, e os jovens vão saber mais do que nós, que existe o evangelho que centraliza o homem. Evangelho que centraliza o homem não é evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele centraliza a Cristo, o Senhor e Salvador. Essa é uma mensagem de ódio, foi falado isso hoje na escola dominical. Imagina pregar uma palavra dessa, uma mensagem de ódio. Não, é a mensagem de amor. Essa é a verdadeira mensagem de amor. Paulo, ele olha para o capitão e fala, nós vamos sucumbir aí, não saiamos daqui. Só que ninguém dá ouvido. Tem pessoas que precisam pagar para ver, irmãos. Existia duas formas de Deus tratar com o povo de Israel. A primeira era pela sua palavra. Levantava os profetas, e os profetas diziam, assim diz o Senhor. É tempo de arrependimento. E o povo não dava ouvido ao Senhor. Pelos profetas, ao contrário, matava os profetas. A segunda forma que Deus falava com o povo é quando o povo estava com o coração duro. Deus então permitia as outras nações virem afligirem e levar para cativeiro. Aí alguém dizia assim, mas que Deus malicioso é esse? Que Deus maldoso é esse? Por quê? Porque não deram ouvidos à sua palavra. Todas as vezes que a gente não dá ouvido à palavra de Deus, nós vamos pagar o preço por aquilo que vai acontecer. Mas Deus vai cumprir o seu propósito. Seja você ouvindo a palavra de um profeta, ou seja você sendo cativeiro de alguma coisa, Deus vai cumprir o seu propósito. E havendo escapado do quê? A palavra foi, não saiamos. Já que saiu, agora vão ter que aguentar as consequências. Olha para alguém do seu lado e fala assim, você consegue aguentar as consequências das suas atitudes? Não só de fazer isso não, mas vale fazer isso hoje para didática.
Porque o que está acontecendo hoje é que pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. As pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor, que é falado aqui por obreiros, por alguém, e estão pagando o preço. Só que quando acontecem as coisas de ruim, culpam a Deus. E o Senhor me manda dizer, nessa noite, a culpa não é minha, a culpa é tua mesma. A Deus, mas por que o Senhor permitiu? Ei, eu permiti porque existe a minha vontade permissiva. Quando você rejeitou a minha vontade soberana, eu deixei a permissiva atuar. Por quê? Porque você não deu ouvido à voz do Senhor. Essa é uma noite de exortação do Senhor conosco. E eu falo conosco porque eu me incluo. Eu não sou diferente de nada de você. Ah, mas você está com o microfone na mão, só essa é a diferença. Eu estou de pé, você está sentado. Mas está todo mundo junto no mesmo barco. Palavra, ó, flui aqui. Eu estou tomando a minha parte também, irmão. A gente tem que olhar para as consequências e olhar qual foi a minha atitude. Porque a gente olha a consequência e culpa a Deus. Mas quando a gente olha e está reclamando das consequências, é porque a gente não está entendendo que antes disso houve algumas atitudes, pastor, que a gente tomou. Mas é fácil a gente esquecer o que a gente fez. É mais fácil a gente culpar o que está acontecendo agora. E detalhe, a gente culpa os outros e menos a gente mesmo. O problema é Eva, o problema é a serpente, o problema é o Senhor que me deu Eva. O problema não sou eu que comi do fruto. É a síndrome de Adão. Eles seguem caminho. A Bíblia vai dizer que o mar estava tranquilo e a brisa era suave, não tinha nem onda no mar. Mas quando eles põem o pé, vamos poder dizer assim, no mar, que o navio começa a ir, muda o tempo. As ondas começam a agitar de tal forma que o vento é chamado de euroaquilão. É um vento que faz levantar ondas muito gigantes. Quem aqui já assistiu aquele filme Poseidon? Vai levantar a mão, irmão. Você não vai. Quem já assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu, assiste depois. Mitologia grega. A mitologia grega acreditava que, porque eles são animistas. Animista acredita que tudo que tem vida é Deus. Então se o mar tem ondas, tem vida, porque tem peixes ali, existe um Deus ali. E a mitologia grega acredita que aquele Deus que está ali era Poseidon, o Deus das águas. O Aquaman, alguém já assistiu o Aquaman aqui? Ah, bom, é só para você entender. O Aquaman é o Poseidon da mitologia grega. Alguns gregos dentro dessa mitologia acreditavam que quando Poseidon estava com fúria, ele levantava suas ondas gigantes, de modo que as embarcações que estavam lá, elas subiam alto e a desciam ao mesmo tempo. Muitos navios eram arrebatados pelas águas. E esse euroaquilão, para os gregos, para a mitologia grega, era Poseidon se levantando contra a embarcação. Mas a gente sabe que não é. A gente é crente, a gente é cristão. A gente sabe que isso daqui é resultado de desobediência. Não precisa acreditar em mitologia. Apenas olhe para você e veja se você está obedecendo ou se você está desobedecendo a palavra de Deus. Para cada crente desobediente, eu vou repetir, existe um euroaquilão para trazer a gente para o propósito. Todas as dificuldades que a gente passa pela desobediência tem um propósito, de nos alinhar novamente à vontade de Deus. E Deus está nos alinhando nessa noite. O euroaquilão se levanta, o navio começa de modo que o capitão já não pode fazer mais nada. Mas ele não era o capitão? Eu sei, eu passo, eu falo, eu tenho experiência. Chega um momento que a nossa experiência vai embora. Tem gente aqui que tem experiência em alguma coisa. Qual que é a tua profissão? Na sua profissão eu tenho certeza que você tem experiência. Mas chega um momento que a experiência e que a habilidade não vai servir de nada. Você vai precisar de uma palavra de Deus dizendo assim, ó, jogue para o lado direito a rede. Pedro tinha experiência. Pedro tinha habilidade. Pedro conhecia o mar. A noite inteira trabalhou habilidade, experiência, conhecimento, habilidade, aleluia, experiência, conhecimento, habilidade, experiência e conhecimento. Quantos peixes Pedro pegou? Nenhum. Habilidade, conhecimento e experiência. Não serviu de nada a noite toda sem pegar nada. Vai ter que voltar para casa.
Vai ter que dizer para a esposa: não peguei um peixe. Nós vamos ficar com fome esse dia. Até eu voltar para o mar, porque eu preciso lavar a rede. Aí chega alguém e fala assim, ó: quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu. Pedro, é Jesus dizendo: Pedro, conhecimento valeu alguma coisa? A tua experiência valeu alguma coisa? E a tua habilidade? Mas o que você tem, Pedro? Pedro vai responder para Jesus: o Senhor tem uma palavra. Qual é a palavra? O Senhor está dizendo: é para mim jogar do lado direito. Então eu vou voltar para o mar alto e vou lançar do lado direito. E a Bíblia diz que quando ele lança do lado direito, ele colhe muitos peixes. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas aqui que o conhecimento, a habilidade e a experiência já não está conseguindo mais fluir no seu trabalho, lá onde você está. O Senhor está dizendo: é hora de você começar a obedecer a palavra. É hora de você começar a confiar mais. Deus está dizendo com alguém. Deus não fala quem está distante. Deus fala com quem está presente, quem está ouvindo na internet. Parece que está sendo gravado. Então Deus está mandando dizer assim: vai chegar o momento que conhecimento, habilidade, experiência não vai servir de nada. Apenas a confiança na minha palavra vai trazer o recurso necessário para a tua vida. O capitão simplesmente abriu mão. Vamos deixar aí. A Bíblia diz que numa noite dessa, que o Euraquilão está se levantando, Paulo recebe a visita de um anjo. Olha para isso, pastor Eliel. Paulo está aqui e sobe navio e desce navio, sobe navio e desce navio, e a onda agitando, e Poseidon, sei lá, da mitologia grega, se levantando e acontecendo muita coisa. E Paulo está lá embaixo, orando, recebendo a visita do anjo. Eu estou falando de uma adversidade que está se levantando, e para muitos que estão ali está dizendo: nós vamos morrer. Enquanto muitos estão dizendo vai morrer, existe alguém lá dentro que está recebendo a visita de um anjo. Ei, fica tranquilo quando alguém dentro da sua casa se levantar igual um maluco como Paulo. Está tudo de perna para o ar. E ele dizia assim, ó: fica tranquilo, vai acabar tudo, a embarcação vai se arrebentar, mas ninguém morre. Ninguém vai morrer. Ele já tinha profetizado: não vamos sair daqui, porque vai morrer todo mundo e vamos perder a embarcação. O anjo aparece para ele no tempo mais difícil da adversidade do Euraquilão. E aparece para ele e fala: Paulo, fica tranquilo, Paulo, avisa a todos que ninguém vai se perder, mas o navio vai se acabar. O navio vai se acabar. Não vai ter mais navio, Paulo, mas ninguém morre. A gente está acostumado a ouvir dizendo assim: chama Jesus para dentro do seu barco e o seu barco vai ficar tranquilo. E de fato, tem momento que Jesus está dormindo no barco. Tem momento que ele está vindo caminhando sobre as águas em direção do barco. Mas tem um momento que nem caminhando e nem dormindo ele vai estar no barco. Tem momento que o barco vai sucumbir. E eu vim com responsabilidade de Deus para ser profeta para a tua vida hoje. Eu estou falando com alguém aqui que o Senhor está dizendo assim: vai quebrar. Vai ser difícil. Vai. Mas você não perde a sua vida. Eu sei que é difícil dar glória e eu não estou pedindo para você dar glória. Eu estou pedindo simplesmente para que você ouça a voz do Espírito Santo. Porque não será todos os momentos que a embarcação vai ficar intacta. Não, Rafa, mas eu tenho Jesus. Até mesmo na embarcação que tinha Jesus, ela sofreu os ventos, as águas que entraram. Paulo não tinha Jesus? Tinha. Mas qual foi a palavra do anjo do Senhor para Paulo? A embarcação vai quebrar. Por quê? Consequência de ações que não foram obedecidas. É por isso que Deus vai permitir quebrar. Quebra aquilo que é exterior, mas não quebra você. Você não morre. Deus está mandando eu te dizer: pode ser que você quebre, mas a tua salvação vai ficar intacta. Pode ser que você não feche o negócio, mas eu não vou te perder. Pode ser que as coisas exteriores vão sucumbir, mas eu não te perdo, diz o Senhor. Não perco. Se é difícil para você ouvir isso, mais difícil para mim falar isso para você. Isso aqui é aqueles momentos que a gente grita, que a gente chora, a gente esperneia, pastor Eliel, dizendo: Deus livra, por favor, Deus não deixa quebrar não.
Oh Deus, olha aí como é que está a situação. E sabe qual a resposta que a gente recebe de Deus? É: a gente clamou, a gente até jejuou. Tá certo que eu não obedeci lá atrás, Senhor, mas eu estou jejuando, eu estou clamando. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi coabitou com Batseba e nasceu uma criança. A Bíblia diz que a criança adoeceu. E ao adoecer a criança, pastor, o texto vai dizer para nós que Davi não colocou mais nada na sua boca, não tomou banho, não escovou os dentes. E ele ficou dentro do templo, ou melhor, dentro do quarto, trancado, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem fazer nada, jejuando, dizendo assim: talvez Deus olhe para a minha aflição e não mate o menino. Ele jejuou durante 7 dias. Quantos dias? 7 dias. No último dia do jejum de Davi, a resposta de Deus para Davi foi: morte. Não mudou a sentença. Sabe o que Davi faz? Começa a reclamar, começa a murmurar, começa a dizer: eu não vou mais adorar esse Deus. É isso que Davi faz? O que Davi faz? A Bíblia vai dizer que Davi se... Mas primeiro, olha só para você ver como é que Davi era, o camarada era top. Ele observa a correria, ele contempla. Porque até então todo mundo estava: o menino vai curar, porque Davi está orando. O menino vai ficar bom, porque Davi está jejuando. O Deus vai ouvir, porque Davi está... Mas Deus não ouviu a oração, não ouviu o jejum, não ouviu nada. Cumpriu a sentença. O menino morreu. Aí todo mundo olha e fala assim: agora como que vamos falar para Davi? Não precisou falar, Davi começou a observar. Porque Davi sabia que Deus não iria mudar. Ele tentou, mas Deus não iria mudar. Ele olha e fala para alguém: o menino morreu, né? É, Davi, morreu. Todo mundo espera Davi se jogar no chão e chorar. A Bíblia diz que Davi se levantou. Todo mundo fica estranho. Davi tomou um banho. Davi se alimentou. E Davi foi para o templo adorar. Porque Davi entendia: enquanto tem vida, tem esperança. Eu estou orando, jejuando para Deus possivelmente mudar a sentença. Mas já que Deus não mudou, eu vou continuar adorando. É Davi dizendo assim: não importa a perda, eu preciso continuar, porque a vida segue. A vida segue. Deus está falando com alguém aqui que ficou preso na perda, que ficou preso no passado. Deus está dizendo: ei, é tempo de se levantar, de tomar um banho, de comer, de ir para o templo, de adorar, porque a vida segue. Ai, o meu corpo está tudo arrepiado, Jesus. Deus está dizendo: para de ficar olhando para o passado. Eu sei que a tua perda foi dolorida, eu sei que machucou, eu sei que até hoje te vai chorar, mas o Senhor está dizendo: a vida continua. Não pare e prossiga. Levanta hoje, come hoje, toma um banho hoje e vem para a casa de Deus adorar. Adorar, porque Deus tem milagre para a tua vida. O menino morreu, ele se levantou, tomou banho, se lavou, comeu, adorou. E ele foi deitar com Batseba de novo e Deus deu Salomão para ele. Porque Deus ouviu. Agora ele ouve. Por que Deus não ouviu? Porque era consequência de pecado. Eu só fiz essa referência para você entender que consequências vão acontecer. Deus perdoa, perdoa. Mas a consequência é didática, é para ensino. É para que a gente olhe para trás e nunca mais cometa o mesmo erro. O euroquilão se desfaz. Sobra apenas umas tábuas do euroquilão. Aqui eu vejo a misericórdia de Deus. Porque ele disse que ia se destruir tudo, mas as tábuas ficou ali. Quem tinha força foi Anado. Quem não tinha força, pegava as madeiras, se apoiava e batia a pé. Eu estou fraco, mas tem uma tábua que está me apoiando. Tem gente que já pegou isso daqui. Eu estou fraco, eu não consigo sozinho, eu não sei nadar, eu não sei fazer, mas tem uma tábua aqui que Deus deixou preparada. A misericórdia dele me alcançou e eu vou chegar, porque a palavra é: a embarcação vai embora, mas eu não morro. A embarcação vai embora, mas eu não morro. Eu vou falar até você levantar a sua mão para dar glória. A embarcação vai embora, mas o Senhor, Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você se afogar. Ainda vai sobrar pelo menos uma tábua dessa embarcação. Rafael, eu vou quebrar, vai, mas Deus ainda vai deixar alguma coisa, porque através disso você vai chegar no lugar determinado.
Deus sempre tem uma madeira. Deus sempre tem um caco de telha, como Jó, para coçar e se aliviar da sua dor. Deus sempre tem um escape para nós no tempo da tribulação. E o texto disse: e eles tendo escapado, repita, eles escapou. Eles escaparam. É lindo esse texto. É lindo. Eles escaparam. A palavra se cumpriu no detalhe. Acaba a embarcação, mas ninguém vai se perder. Eles se escapam e a Bíblia diz que eles chegam aonde? Em uma ilha chamada... Os fenícios vai traduzir Malta para refúgio. E os gregos, a palavra grega para Malta, eles vão traduzir para mel. Então era uma ilha de mel, uma ilha de refúgio. Eu recebi uma palavra profética de Deus agora. Que sempre depois de uma grande tempestade, de uma grande aflição, de uma grande angústia, Deus vai te levar para um lugar de refúgio. Deus vai preparar uma ilha de mel para você se alimentar, se refugiar ali. Porque sempre depois de uma grande tempestade, diz o Senhor, eu trago bonança e coloco algumas coisas em ordem. Isso daqui é resposta de Deus para alguém, Adilson. A tempestade se levantou, a palavra já foi dita que vai quebrar, mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma ilha de refúgio para você. Você não morre, mas também você não vai ficar sozinho. Eu preparo uma ilha para você ficar. Eu preparo Malta, um lugar de refúgio. Isso me faz lembrar do salmista no Salmo 46. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refúgio e fortaleza. Ele é refúgio. Refúgio é um lugar de refrigério, pastor. Refúgio é um lugar onde a gente vai ali para a gente se levantar, para a gente olhar o que passou e falar: eu escapei, eu preciso descansar. A Bíblia vai dizer que eles escaparam do mar, mas estavam chovendo e estava muito frio. Quando ele chega na ilha, que ele sabe que é Malta, um lugar de refúgio pelos fenícios e uma ilha de mel pelos gregos, lá eles encontram algumas pessoas chamadas de bárbaros. Por que eles eram bárbaros? Porque eles eram rudes, Rafa? Não, porque eles não simplesmente falavam a língua dos gregos, nem dos romanos. A língua deles era diferente. Analise isso comigo. São pessoas gentis, porque o texto vai dizer que eles agiram de gentileza para com aqueles que saíram do naufrágio. Qual foi a gentileza que eles fizeram? Eles levantaram um fogo. Eles prepararam um fogo. E preparar fogo para 200 e poucas pessoas não é fácil não. Alguém aqui já participou de fogueira, né? O jovem já fez muito isso, né, pastor? Olha aí, coisa boa. Aí para você levantar fogueira para aquecer algumas pessoas, tem que ser uma fogueira até mais ou menos, não é verdade? Agora para aquecer uma grande multidão, que era 240 e poucas, 270 e poucas, os 276, tem que ser uma fogueira muito alta. Eles eram gentios, hospitaleiros, eles estavam olhando a dificuldade do próximo. Olha que lindo. Tem crente assim, pastor? Tem. A gente chama de crente bárbaro. Por quê? Não é que ele é rude, que ele é grosseiro. É porque ele é gentil, hospitaleiro, se preocupa com o próximo. Mas qual é a dificuldade, qual é o problema desse crente? É que o fogo dele é pouco. Por que o fogo é pouco? Ele é até gentil, hospitaleiro, ele até tem um pouco de fogo na vida dele, mas não é o suficiente para espantar quem está escondido ali embaixo. Tem muito crente bárbaro. Sabe por quê? Porque ainda está falando a sua própria língua. Crente bárbaro fala a língua dele. Ele é hospitaleiro, é gentil e tem fogo. Só que ele quer falar a língua dele. Posso descer, pastor? Ele quer falar a língua dele. Eu falo e pronto, acabou. Sabe o que acontece com um crente assim bárbaro? Tem serpente camuflada. E aqui eu estou entrando na mensagem. Serpente camuflada. É gentil, é hospitaleiro, tem um fogo ali,
E o fogo dele está servindo para alguém se aquecer. Porque ele está olhando a dor do próximo. Ele é inclusivo social. Olha aí. Ele pensa no outro. Isso é evangelho. Perceba que ele manifesta o evangelho. Perceba que ele está junto com os outros, mas ainda está falando a língua dele. Quem fala a sua própria língua e não quer falar a língua de Deus, significa que ainda tem serpente camuflada. Tem até o fogo, mas não é o fogo necessário para que a serpente saia do lugar onde ela está. E aqui eu quero trazer um alerta para a igreja, para dizer para vocês: cuidado com a camuflagem da serpente. A serpente que eu vi no meu sonho, ela era verde. Aí eu fui procurar hoje, aqui à tarde, algumas questões de serpente. A hora que eu abri, a primeira imagem que aparece, uma serpente verde. Falei, tomei um susto, pastor Eliel. Eu já olhei assim, eu falei, Jesus, será que não tem nada de serpente aqui não? Tomei um susto. Porque tem fogo, gente. Tem hospitalidade. Tem gentileza. Olha as características do evangelho se apresentando. Mas não é só isso. A gente está acostumado com o evangelho de gentileza. A gente está acostumado com o evangelho de hospitalidade, sim. Mas o Senhor está dizendo para a gente nessa noite: não é apenas suficiente. O que é suficiente, Rafa? Eu quero hospitalidade, quero. Eu quero gentileza, quero. Eu quero fogo, quero. Mas eu quero que eleve o nível do fogo. Eu quero que eleve o nível do fogo, diz o Senhor. Eu estou com meu corpo tudo arrepiado, Jesus. Eu nem sei se o pastor Eliel vai me chamar de novo, mas eu preciso ter compromisso com a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, é tempo de elevar o nível do fogo. O Senhor está dizendo para a igreja: eu tenho amado a gentileza de vocês, eu tenho percebido a hospitalidade de vocês, eu tenho visto que ainda há fogo, mas o Senhor está dizendo: eu quero que aumente o nível de fogo. E aumentar o nível de fogo, Deus está dizendo: eu quero que eleve o nível de santidade. Eu quero que eleve o nível de santidade. É tempo de elevar o nível de santidade. Ai, Jesus. Todo mundo chega, pastor. Todo mundo chega, olha a fogueira e fala: que lindo. Aí o bárbaro vem e abraça. Sabe, Vinícius? Ele vem e abraça. Aí quem está chegando fala: que lindo, que recepção. Senta aqui, eu te dou meu lugar. Aí ele senta próximo do fogo. Que gentileza. Ele até tem um coração bom, mas coração bom ainda esconde serpente. Eu vi uma fala de um grande pregador da história da igreja, que ele vai dizer assim: no inferno existem muitas pessoas de coração bom. Porque não é ser bom, porque nós não somos bons. Nós temos bondade, pastor. Nós não somos gentios, nós temos gentileza. Por quê? Porque Ele é gentil. Ele é a bondade. Ele é o poder. Ele é, nós não. Nós temos, e nós precisamos a cada dia se revestir disso. Mas o que o Senhor está me trazendo aqui para dizer é: eu tenho amado a hospitalidade dessa igreja. Eu tenho amado como essa igreja trabalha na gentileza. Eu tenho amado como essa igreja abraça quem chega. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho ainda uma coisa contra vocês. É que vocês acostumaram com o fogo que vocês têm. Eu volto a repetir: se para você é dolorido ouvir, para mim é pior falar. Porque eu, Rafael, queria estar pregando outra mensagem. O pastor Eliel sabe disso. Eu queria estar hoje aqui pregando uma mensagem totalmente diferente. Mas o Senhor que conhece essa igreja, eu não conheço vocês. Estou conhecendo hoje. E estou sendo resposta de Deus para alguém. Porque Deus me disse que tem pessoas dizendo: Deus, eleve o fogo, eleve o nível. Ah, Senhor, eu quero ver o fogo aumentando. E o Senhor está dizendo: é tempo de elevar o nível do fogo aqui na Assembleia de Deus de Cândido Abreu. E quando vocês elevarem o nível do fogo, vocês vão ver o que Deus vai começar a fazer através de vocês. Aleluia! Aleluia! Entenda, igreja, Deus tem se agradado de vocês. Eu vou repetir: a hospitalidade de vocês é maravilhosa e tem agradado a Deus. A gentileza. Só que alguns se acostumaram com o fogo. E é por isso, pastor Eliel, que algumas coisas têm acontecido.
Porque a serpente estava camuflada. E às vezes tem pessoas que falam assim: gente do céu, mas a igreja é boa, pastor Eliel é homem de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Pastor Eliel é homem de Deus, tá? Quando Deus fala, Deus está falando para a igreja para honrar o seu servo. Porque tem gente que eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo acabou de dizer: tá vendo? Eu até comentei em casa, pastor Eliel precisa elevar o nível do fogo mesmo. Deus deu a responsabilidade para esse homem e ele tem orado. Por isso que Deus tem se agradado da hospitalidade dele, da gentileza dele. Mas sozinho, é por isso que Deus está falando com a igreja. Deus reuniu a igreja hoje. O peso cai sobre ele. Mas como homem de Deus, ele tem clamado: Senhor, eu quero mais, me dê recursos, faz. E Deus tem se agradado disso. Mas o Senhor tem alguma coisa contra alguns irmãos aqui, viu? Eu estou sentindo isso muito forte no meu coração. É tempo de elevar o nível, porque você está dando lado para a serpente. A Bíblia vai dizer que todo mundo desce, mas Paulo, pastor Eliel, ele chega e ele vai perto do fogo. Ele olha e fala assim: precisa elevar o nível do fogo. Ele vai pegando o gravito. Ele pega o gravito. E o fogo vai elevando. Ele pega graveto. E o fogo fica num nível muito alto, a ponto da serpente não conseguir mais ficar escondida. A serpente poderia ter saído correndo. Poderia ou não poderia? Mas a serpente é astuta, sagaz. Quando ela percebe que tem alguém elevando o nível do fogo, ela vai querer parar. Sabe de uma coisa? Eu pesquisando, eu percebi que a serpente, ela não ataca a sua presa. Ela só ataca se chegar perto e se fizer alguma coisa contra ela. É por isso que a fogueira que estava ali dos bárbaros, ela ficava tranquila. Por quê? Porque era inofensivo para ela. Mas quando Paulo chega, eu acabei de falar para vocês que ele saiu de um naufrágio terrível, está cansado. Eles passaram 14 dias de jejum. Lá no 23 eles ficam, tem pessoas que jejuam 40 dias. Eles comem alguma coisa e chegam na ilha de Malta. A primeira coisa que Paulo vai fazer, ele vai olhar e vai dizer: não está certo, essa fogueira ainda não é o suficiente. E ele vai colocando, e eleva o nível. Quando ele pega um graveto que ele vai jogar, a serpente dali voa na mão dele. Aqui eu comecei a entender porque o Senhor me deu o sonho. Voa na mão dele. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não vou deixar você continuar. Você não vai continuar fazendo o que você está fazendo, porque você está tocando no meu esconderijo. Algumas coisas começam a clarear na minha mente. Eu entendi que nessa madrugada Satanás veio no meu sonho. Deus está me revelando agora, pastor Eliel. Porque ele queria que eu olhasse para aquilo e me intimidasse e não pregasse essa mensagem. Sabe por quê? Porque ele estava conseguindo infiltrar. Porque não foi veneno que ele lançou no meu braço, foi outras serpentes menores do que ela. Porque uma coisa é uma serpente grande. Só que a serpente grande, elas têm um poder de camuflagem tão grande. Alguns estudiosos vão dizer que aquela víbora, porque ela era víbora, era diferente de uma naja, por exemplo, pastor. Que a naja, eu estava até comentando com o Vinícius hoje, a naja, quando ela levanta o seu pescocinho, significa: já vou atacar. A mandíbula dela é dura, ela levanta e ataca. É aquele tipo de pessoa que fala assim: não gosto de ser pronto final, e eu falei mesmo. Não é crente não, está sendo usado pela serpente, tá? Mas a víbora é diferente. A víbora, ela espera a manifestação da sua presa. E ela tem um poder de encantamento muito grande. A serpente consegue encantar as suas presas. Um dia eu vi um vídeo de uma serpente encolhida num canto, olhando para um rato, e o rato andava para lá e corria para cá, e corria, de repente o rato parou. Ele fez desse jeito, abriu as pernas, abriu as patas, e dessa forma ele foi indo para o encontro da serpente. Aí as pessoas falam assim: ele foi encantado pela serpente. Quando ela chega perto, quando o rato chega perto, ela abocanha. Perceba que a serpente, ela não corre atrás da presa, ela encanta a sua presa. Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Deus hoje está tirando encantamento de serpente da vida de crente. Você estava indo de encontro à boca da serpente.
Como, Rafael? Sim, quando você se reunia na sua mesa para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, para falar mal do trabalho, você estava encantado pela serpente e você dizia assim: não, eu tenho razão. Deixa eu dizer uma coisa para você que o Espírito Santo me disse alguns dias atrás. Existem muitas pessoas que perderam a salvação porque quiseram guardar a sua razão. E o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: Rafael, nunca queira manter a sua razão. Abra mão da sua razão para você viver em comunhão. Porque a palavra perdão no latim é perdere. O que é perdão no latim? Perder. Eu perco a minha razão, eu perco a minha reputação para viver bem com o meu próximo, para viver bem com o outro. Jesus tinha razão, sim ou não? Tinha reputação para ser zelada? Tinha. Mas ele abriu mão de tudo isso e foi para um lugar pior que um homem poderia ir, para a cruz. Maldito, sendo pecador para outros que estão olhando, né? Mas ele se fez. Mas ele abriu mão da razão. Ele abriu mão da sua reputação para ter comunhão comigo e com você. Ele era o único que tinha direito, pastor Eliel, das heranças de Deus. Mas ele olhou e disse: eu não quero herdar sozinho, eu vou herdar com alguém. Eu vou fazer da AD, Assembleia de Deus, de Cândido de Abreu, eu vou fazer eles co-herdeiro comigo. O que é co-herdeiro comigo? É você herdar mesmo não merecendo. É você fazendo parte mesmo não merecendo. Eu e você não merecíamos, mas a graça de Deus fez da gente herdeiros com Jesus. Eleva o nível do fogo. E Paulo, ajuntando o maço e gravetos, pondo o fogo, a víbora fugindo do calor, veio na sua mão. Mandíbulas venenosas que querem impedir o trabalho de alguém. Víbora na mão. E eu vou terminar a mensagem aqui, porque o nosso horário foi embora e eu preciso cumprir com o horário. Víbora na mão significa serpente que quer parar o trabalho de alguém. Pessoas que entenderam que precisa elevar o nível do fogo. Guarde isso. A partir de hoje, Deus vai despertar, não vai ser muitos, mas vai despertar alguém, alguns, para elevar o nível do fogo, para pegar no braço do pastor Eliel e falar: pastor, nós estamos juntos. Pode contar comigo, nós vamos para a monte, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos santificar. É isso que Deus quer, então nós vamos fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: se prepare, porque você vai ser o alvo da serpente. Ela vai sair da camuflagem dela e ela vem atacar a sua mão. Mas o Senhor está dizendo: não pare o seu trabalho, continua, porque nenhum mal vai suceder à tua vida. Nenhum veneno de serpente tem o poder de paralisar aqueles que querem elevar o nível do fogo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ela vai querer te parar. Se ela não conseguir te parar, ela vai usar outras pessoas. Lembra dos bárbaros? Os bárbaros ficou com inveja, porque a fogueira deles era um nível. Paulo chegou e elevou o nível. A serpente na mão de Paulo, os bárbaros estão dizendo: ih, é homicida mesmo. O camarada tem débito, está em débito. Ele saiu escapou do mar, mas a justiça divina achou ele. É Deus que está fazendo isso. Porque a gente fazer a obra de Deus, a gente elevar o nível do fogo, não nos impede de sermos taxados, ou nos impede de sermos vilipendiados, ou pessoas falarem da gente. Pessoas vão falar. A serpente vai te atacar, e alguém vai olhar e vai dizer: estou só esperando a queda dele. Vai inchar, vai coagular, vai ficar intacto, não vai ter força, vai ficar paralisado, vai tombar. Tem gente olhando para a gente que está querendo elevar o nível do fogo e está dizendo assim: é fogo de palha, vai cair. Está olhando e dizendo assim: vamos esperar um pouquinho só, daqui a pouco começa a inchar. Vai dizer, vai bater no peito, dizer: ó, eu que faço. Espera um pouquinho, daqui a pouco incha, e quando inchar ele vai tombar. E o Senhor está dizendo assim: eu não vou permitir inchar,
não vou permitir cair e não vou permitir morrer. A única coisa que eu permito aqui nessa igreja é o fogo levantar. Ninguém morre, ninguém vai se inchar, ninguém vai se achar, não. O Senhor está dizendo: eu vou elevar o nível desta igreja, e a serpente aqui vai ter que sair em retirada. Ela se parece com graveto, mas não é graveto. O Senhor está dizendo: se parece, mas não é. E ao elevar o nível do fogo, alguns vão atacar, vai esperar cair, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo, que nenhum mal sucede a você. Faz esse movimento assim comigo, ó. Faz assim. A serpente, ó. Paulo faz assim, ó. Onde que ele mandou ela? Para onde que Paulo mandou ela? No fogo que ele aumentou. A pergunta que eu faço é: Paulo sentiu a dor da picada? Sim ou não? Mas ele sentiu o efeito do veneno? Dói. Vai te machucar, vai te deixar ferida, mas não vai te parar. Eu vou repetir que você poderia ter melhorado, glória a Deus. Vai machucar, vai doer, vai te deixar ferida, mas não vai te paralisar. Sabe o que vai acontecer? A serpente vai ser morta no fogo que você está levantando. Satanás não vai ter poder sobre a tua casa. Satanás não vai ter poder sobre a tua família. Satanás não vai matar o teu filho. Satanás não vai matar o teu esposo, porque hoje você eleva o nível do fogo, e Deus está dizendo: eu entro na tua causa hoje. O ato de Paulo sacudir a serpente, no grego significa apotinazo. Repita comigo: apotinazo, que é simplesmente empurrar, sacudir, lançar mão. Mas a derivação, a palavra que se inclina, ela vem com duas vertentes. Apotinazo. O apô significa separação. Sabe o que essa palavra está dizendo, pastor Leão? Nós não temos comunhão com serpente. Se a serpente se levantar, nós vamos mandar ela embora. Não tenho comunhão, eu sacudo ela e jogo ela no fogo. Não tenho mais comunhão com a fofoca. Olha Deus dizendo: não tenho mais comunhão com quem fala mal. Não, aquele que começar a falar mal de alguém para mim, eu vou olhar e dizer assim: vamos elevar o nível do fogo, vamos orar por essa pessoa. Ei, o Senhor vai te usar de uma forma tão grande, que alguém que se levantar contra alguém para falar para você de alguém, você vai olhar e dizer assim: não quero ouvir. Vamos elevar o nível do fogo. Sai daqui, serpente, porque a serpente usou a sua mandíbula venenosa. E você vai olhar e vai dizer: sai, porque eu não tenho comunhão com isso. Sacode a serpente. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que perceberam que o fogo estava se apagando. E você sentiu a palavra penetrar no teu coração, e você analisou e falou: Deus, eu preciso aumentar o fogo na minha vida. Eu não vou pedir para você vir para frente, eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Eu quero falar com outros também que está orando, está jejuando, está em santidade, está buscando, mas tem sentido que está sendo atacado, está te machucando, está sendo dolorido. Eu quero que você também coloque a mão no seu coração. Porque hoje essa serpente, ela vai aparecer e vai embora. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui, está sendo gravado. E eu não quero ser leviano, eu quero ser profeta de Deus. Muitas coisas que estavam escondidos, ocultos, pastor Eliel, o Senhor vai começar a te revelar. Porque a Bíblia diz que ao anjo da igreja o Senhor direcionou a carta. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu te direciono uma carta, vou te revelar o que está escondido. E o Senhor manda te dizer: não tenha medo, porque eu estou nesse negócio. Eu, o Senhor, te manda dizer: vou sacudir essa igreja. Uns irão, outros voltarão. Mas fica tranquilo, porque eu sou o dono da igreja, eu sou o dono dessa casa. Eu elevo o nível hoje e vou mostrar para ti o que irei fazer, e não demorará, diz o Senhor.
A serpente vai embora, mas você fica. Pai, eu quero te glorificar. O Senhor é o Deus da palavra. O Senhor é o Deus da igreja. O Senhor faz cumprir a tua palavra. Porque o Senhor, meu Pai, não tem compromisso com o mensageiro, mas o Senhor tem compromisso com a mensagem. Porque o Senhor é a mensagem. O Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros e o Senhor governa esta casa, esta igreja. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. E a minha oração é, Pai, assim como Paulo, eu estou aqui ajudando os seus filhos a elevarem um nível de fogo. Eu peguei, meu Pai, o primeiro graveto e coloquei. E eu sei que mais pessoas já estão começando a pegar os gravetos da mão e lançar sobre a fornalha. Não estão com medo da serpente, ó Pai, porque elas entenderam que precisa elevar o nível do fogo. Porque tem gente, meu Pai, que vai chegar aqui com frio, vai chegar aqui cansado, vai chegar aqui destruído. E esse ambiente de destruição é da serpente, mas o ambiente de construção é do Senhor, ó Pai. E eu profetizo que aqueles que entrarem destruídos sairão daqui construídos. Aqueles que entrarem enfermos sairão daqui curados. Aqueles que entrarem aqui carregados, meu Pai, sairão daqui libertos. Porque o Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando os seus filhos para fazerem a diferença nesse tempo. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Deus fortaleça o meu irmão. Para aqueles que estão feridos com a caminhada, para aqueles que queriam abandonar porque a serpente tomou as suas mãos, por aqueles que ouviram, meu Pai, vai cair, vai abandonar, eu peço ao Senhor fortalecimento. Fortaleça os meus irmãos, fortaleça as minhas irmãs, fortaleça os meus amigos, companheiros, obreiros. Fortaleça o pastor Eliel, em nome de Jesus, ó Pai. Fortaleça essa igreja, fortaleça essa banda, essa orquestra, os músicos. Fortaleça essa juventude, fortaleça as crianças, os adolescentes. Para a glória do seu nome, ó Pai, é o que nós pedimos. Cante, cante.